E azedou completamente a relação de Bolsonaro com Tarcísio de Freitas. Ao que tudo indica, houve um rompimento unilateral por parte de Bolsonaro e o processo de destruição de Tarcísio de Freitas vai começar. E vai ser muito interessante para nós testarmos a força de Bolsonaro. Bolsonaro terá condições de destruir Tarcísio de Freitas? Na minha opinião, não. Bolsonaro não tem mais essa força política ou de influência para destruir Tarcísio. E por que isso está acontecendo? Por conta de toda aquela articulação do Michel Temer para lançar o nome de Tarcísio de Freitas. Bolsonaro não gostou e compartilhou um vídeo de Emílio Surita, o apresentador do Pânico, dizendo que o único que tem condições de vencer Lula é Bolsonaro. Especula-se que esse vídeo tenha sido transmitido por Bolsonaro para ser uma indireta a Michel Temer ou a Tarcísio de Freitas. Ao que tudo indica, foi uma indireta para Tarcísio. Nos bastidores dizem que essa articulação de Temer não vai funcionar. E é claro que não vai funcionar. Não pelo motivo que estão dizendo, mas porque a direita não pode se unir. Essencialmente, isso vai contra os valores de direita. E coloque nos comentários alguns pontos importantes. Primeiro ponto, Bolsonaro terá força para destruir Tarcísio de Freitas. Ponto 2, o vídeo do Emílio Surita foi uma indireta de Bolsonaro para Temer ou para Tarcísio? E ponto 3, você acredita que essa força que Michele está ganhando, que nós vamos falar daqui a pouco no vídeo, é decorrência dessa destruição de Tarcísio de Freitas? Ela seria uma candidata forte para enfrentar o Lula? Gosta dessa destruição do bolsonarismo? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, um pouquinho mais de 8 mil inscritos para os 400 mil. O Bolsonaro, como todo mundo sabe, está escanteado na política e está sendo vagarosamente empurrado para fora. E à medida que 2026 se aproxima, Bolsonaro vai perdendo força. E todo mundo viu que houve uma articulação por parte do Michel Temer com os principais candidatos de direita, o Ratinho Júnior, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado e o próprio Tarcísio de Freitas. Porque o Temer, ele quer que 2026 haja uma união, não em torno de nomes, mas em torno de projetos. E aquele candidato à direita que tiver mais condições de enfrentar Bolsonaro ou enfrentar Lula sairá em 2026 com o apoio de todo mundo. Na verdade, faz parte daquela disputa do Centrão para reposicionamento na centro-direita. Mas enfim, o Bolsonaro ficou sabendo disso e não gostou, porque ele não quer ser escanteado da política. Na cabeça de Bolsonaro é o seguinte, quanto mais fora da política ele estiver, mais enfraquecido ele estará para enfrentar o STF. E tudo que o Bolsonaro pensa nesse momento é não ser preso. Então ele compartilhou, segundo a Bela Megali do Globo, em grupos de transmissão nas redes sociais, um vídeo do apresentador Emílio Surita do Pânico falando que o único que tem condições de enfrentar Lula em 2026 é Bolsonaro e mais ninguém. E nesse vídeo existem outras citações falando de sapatênis, direita limpinha, essas coisas. E por conta dessas falas secundárias, o vídeo está sendo interpretado como uma indireta ao Tarcísio e não ao Michel Temer. Por quê? Lembraria muito o João Dória, toda aquela história que nós vimos no ano passado. Ou em 2022, né? Já faz um tempo, já 2022. O tempo está passando, né? Nós estamos ficando velhos. E eu vou falar para vocês aqui uma reflexão. O bom de ficar velho significa que ainda estamos vivos. Enfim, na minha opinião, Temer, Lula, Temer, Tarcísio, Bolsonaro, Dória, qualquer um deles, nenhum tem chance de enfrentar e vencer o Lula. O Bolsonaro, ele está atacando o Tarcísio de Freitas e o Michel Temer e todo mundo, mas principalmente o Tarcísio, porque ele é paranoico. A gente sabe disso. Tem relatos do Bolsonaro, segundo a Thaís Oyama, naquele livro Tormenta, que conta os bastidores do Bolsonaro, que ele olhava embaixo do carro para ver se não tinha um explosivo ali. Ele tem paranoia com água. Ele estava no STF e não quis tomar água. Ele levou a própria água porque ele estava com medo de ser envenenado. Olha só a paranoia desse cara. Então, o que o Bolsonaro acha? Ele está crente que vai ser traído pela direita, pelos seus aliados, que ele vai ser apunhalado pelas costas. E ele sabe que a chance dele, inexistente, mas na cabeça dele é a única esperança, de não ser preso é misturar o processo jurídico com o político, falando que o STF quer tirá-lo de 2026 para beneficiar o Lula. Ele quer criar esse constrangimento na corte. É a última esperança dele, ou a única esperança. Então ele não pode abrir mão da candidatura, porque se ele abrir mão, no mesmo dia ele está fora da disputa, se enfraquece e vai preso. É o que o Bolsonaro pensa. Para evitar o enfraquecimento jurídico, o que o Bolsonaro começou a fazer? A dar musculatura para a candidatura da Michele. Segundo Paulo Capelli do Metrópolis,
o nome de Michele ganha musculatura para sair como candidata a presidente da República. O nome dela era ventilado ao Senado, mas o Bolsonaro começa a reavaliar a posição da Michele para que ela saia como candidata a presidente. E até a reaproximação ou a aproximação que ela teve com o Carluxo, com o Carlos Bolsonaro, favorece esse cenário. Eu falei para vocês que Michele é um nome que Bolsonaro vai ter que engolir a seco. Por quê? O Bolsonaro, ele já teve problemas no passado com a ex-esposa, com a Rogéria Bolsonaro, quando ele a colocou para disputar o cargo de vereadora no Rio de Janeiro. Aquilo causou um trauma absurdo na família do Bolsonaro, porque em 2000 ele teve que colocar o Carlos para disputar com a própria mãe, ele brigou com o Carlos, a família quase foi destruída ali, se não foi, né? Enfim. E ele não quer repetir isso com a Michele. Só que a principal escolha do Bolsonaro seria ou o Eduardo ou o Flávio para disputar 2026. O Flávio não tem chance contra o Lula. O cara se borrou as calças em 2016 disputando a prefeitura do Rio. Imagina agora, enfrentando o Lula. E o Eduardo se enfraqueceu politicamente. Agora tá até especulando que ele pode voltar, mas ele tá muito fraco, ele não tem condições de enfrentar o Lula. Então quem que o Bolsonaro pode escolher? Ou Michele ou Tarcísio. O Tarcísio vai traí-lo, então ele, de modo forçado, tende a escolher a Michele, justamente para ter algum tipo de laço mais, algum tipo de vínculo mais forte. Por isso que Michele se fortalece. A verdade é que tudo isso está acontecendo porque o Bolsonaro foi um grandíssimo de um tonto e largou a política. Se o Bolsonaro tivesse, em 2022, aceitado o resultado da campanha presidencial e tivesse ido para a oposição imediatamente, ele poderia muito bem articular a oposição e disputar 2026 com Lula. Porque não faz diferença se o candidato à direita é Bolsonaro, é Tarcísio, é Zema, é Caiado. Não faz diferença, sabe por quê? Porque todos eles comungam dos mesmos valores. Todos eles querem uma abertura irrestrita do mercado, querem um banco central independente, estão nem aí para a produção, vão privilegiar o mercado financeiro. Ou o capitalismo financeiro. Então não pensem que há uma indisposição do mercado com o Bolsonaro. Não tem nada a ver. Nada a ver. É que o Bolsonaro, ele atrapalha o bom funcionamento das instituições. E o país precisa de instituição. Por quê? Porque senão você leva para um caos. Como está acontecendo nos Estados Unidos, com o Trump enfraquecendo as instituições, o mercado está afundando o mercado financeiro americano. É por isso. Como o Bolsonaro, ele larga a política, não está preocupado em fazer oposição, mas sim, simplesmente em se defender, defendendo a anistia, que é uma pauta que ninguém se importa, ele foi escanteado. Foi isso. E segundo a Letícia Casado, do UOL, e aí tá um ponto interessante do vídeo, essa articulação do Michel Temer, na visão de políticos de Brasília, vai fracassar. Por que vai fracassar? Primeiro porque o Temer não tem força para fazer essa articulação. Segundo, o nome da Michele tá ganhando mais musculatura, né, segundo Paulo Capelli, porque ela tá melhor avaliada nas pesquisas e também porque ela tá participando politicamente. E o nome à direita vai ser avaliado pelo Bolsonaro, ele que vai dar o aval. Mas a grande verdade não tem nada a ver com o que a Letícia está falando. A grande verdade é que não vai ter união, por quê? Porque a direita não é unida. A direita, ela surge do preceito do liberalismo do Adam Smith. E o que fala o Adam Smith, né? Cada um vai produzir o alfinete da sua forma e depois o mercado vai regular tudo. Então não há um senso de união. É diferente, por exemplo, do Karl Marx, quando ele fala no Manifesto Comunista, trabalhadores do mundo univos. Surge um movimento mais de esquerda, com a sua roupagem moderna, com a união no Manifesto Comunista. Já o Adam Smith não, o Adam Smith é cada um por si, o mercado regula. Então vai ser a mesma coisa, não dá para você ter união num movimento que é essencialmente desunido. Todo mundo que fala em união da direita, ou tá sendo charlatão, ou tá sendo muito ingênuo. Mas vindo aí de Caiado, Zema, Tarcísio, não sei qual das duas opções. Ingênuo, eu acho que eles não são.